Olá, senhores, vamos dar início agora ao nosso sexto vídeo. Vamos abordar aqui novamente sobre geosserviços, sobre baixar aí camadas a partir de sites como, por exemplo, o BD Queimadas. Aí nós vamos estar baixando camada de pontos que vão ter informação georreferenciadas e informações que podem ser úteis para o trabalho que a gente for utilizar, tá? Essas informações de pontos, por exemplo, elas podem ser baixadas, por exemplo, estação meteorológica. Aí depois eu consigo fazer uma média, por exemplo, de temperatura para locais onde não tem estação climatológica. Eu preciso saber consigo saber qual que é a média de temperatura para uma determinada região, qual que é o índice pluviométrico médio, dentre vários outros fatores. E vou mostrar aqui hoje também como é que a gente baixa a imagem. Por exemplo, eu preciso saber qual que é o limite geográfico da minha cidade, para eu fazer uma demonstração de alguma área, por exemplo. Então, ver como é que eu consigo baixar isso na internet. Se eu não tiver, eu preciso, por exemplo, dos limites de uma unidade de conservação. Então, eu vou saber como é que eu faço para baixar esses limites aí, né? A gente mostrou isso na semana passada, na aula passada, e agora nós vamos mostrar como que edita para a gente conseguir chegar nessa informação aí só que a gente precisa e depois fazer o recorte. Por exemplo, eu quero saber quantos focos de calor eu tenho em um determinado município, então a gente vai estar fazendo isso, tá? Então eu vou voltar de novo lá naqueles sites lá, no BHMap, mostrar algumas coisas, no geosserviço do INDE, e vou começar pelo BD Queimadas hoje, tá? Esse BD Queimadas é um programa do INPE, que ele faz o monitoramento de queimada no Brasil. Então ele dá informações aí sobre focos de calor, tá? Dentro do nosso país, não só dentro do nosso país, né, mas aqui a gente vai estar utilizando só dentro do Brasil. Porque ele puxa dados aqui de satélites que eles são mundiais, né? Então abrimos aqui, ó, ele informou aqui, né, que o GOES 19 está substituindo o GOES 16, né? Então tem algumas informações importantes. Então nós vamos vir aqui nessa parte aqui, exportar dados aqui, né, na lateral esquerda. Vou escolher aqui Brasil, Estado, Minas Gerais. Se eu deixar só Minas, ele vai aparecer os focos de calor de Minas Gerais inteiro. Vou colocar aqui, por exemplo, Uberlândia, né? É o município que eu moro. Então, e a data de início aqui eu escolho qual que eu quero. Vamos botar que eu quero aqui de 1º do 8, né? O formato aqui é ano, mês, dia, tá? Invertido. Então, vamos supor que eu quero do dia 1º ao dia 11, aí eu escolho qual satélite que eu quero, se eu quero o Aqua amanhã, Aqua noite, GOES 19. O que é um bisuzinho aqui, gente? Quando você vai fazer monitoramento de foco de calor, você escolhe todos, né? Porque ele vai te dar redundância de foco de calor, mas aí você vai lá e vê se é incêndio ou não, né? Então todos e o bioma deixa aqui, aí você manda aplicar. Depois que você mandar aplicar, você põe seu e-mail aqui, você escolhe o formato, né? CSV é o arquivo igual de Excel, né, que a gente utiliza. Esse outro JSON aqui. KML é o que a gente costuma usar muito no Google Earth, e o Shapefile. Eu gosto muito de trabalhar com Shapefile, tá? Então eu escolho o Shapefile e mando exportar. Aí ele falou aqui, ó, sua requisição foi registrada na fila, você receberá um e-mail em instantes. Deixa eu ver aqui se ele já chegou. Então aqui, ó, já chegou aqui pra mim. Aí ele vem dessa forma aqui, ó, atos.queimada, e eu clico no e-mail, e aí ele baixa aqui um arquivo. Na hora que eu abro esse arquivo, olha lá, ó, aí ele tem aqui focos INPE, e ele tem os mesmos arquivos de quando a gente baixa lá do BHMap, etc. Aí eu sempre vou usar o arquivo Shapefile, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, já vou fazer o teste aqui, ver se deu certo, ó. Então, eu vou jogar o Shapefile aqui. Aí não foi não. Ah, tá. Por que ele não deu certo? Porque a pasta está compactada, tá? E eu tenho que descompactar essa pasta. Agora que eu descompactei, ela vai dar certo. Eu escolho o arquivo SHP e coloco ele aqui dentro. Então esse aqui são os focos de calor em Uberlândia nos últimos 10 dias, ó. Ah, mas será que foi em Uberlândia mesmo? É só colocar aqui, ó, o Quick Map Service, Google Hybrid, olha lá, ó, tá dentro de Uberlândia, tá vendo? E se eu clicar aqui na tabela de atributos dele, eu vou ter as informações sobre o incêndio, qual que é a localização, qual satélite que detectou. Aí aqui, por exemplo, NPP 375, NOAA 20, NOAA 21. Então ele vem falando qual que é cada um e qual que é o bioma que ele foi detectado, aqui no caso Cerrado, e latitude e longitude desse ponto, ok? Então, BD Queimadas é isso aí. Agora, eu vou vir aqui no site do Geosserviços INDE, porque eu quero saber
Agora, o limite do município de Uberlândia, por exemplo, como é que eu vou saber esse limite? Porque aqui quando eu venho no Google, ele me aparece um mapa, tá vendo? Ele não tem limite, não tem vetor, isso aqui é só raster. Então, aqui no Geoserviços Índices eu estava mexendo e aí eu vi aqui que nesse Secretaria de Defesa Civil, alguma coisa que eu vi aqui, deixa eu ver, Secretaria Políticas, Meio Ambiente, Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, ele tem os limites dos municípios. Então eu venho aqui, clico em WFS, ele abre essa tela aqui, né? Como eu disse anteriormente, isso aqui não é uma tela de erro, isso aqui é uma tela que eu copio o título, o link dela aqui, ó. Vem copiar, tá? Aí vou vir aqui no QGIS, vou em camada, adicionar camada WFS aqui, ó. Adicionar WFS barra OGP API, recurso de camada. Então eu vou vir aqui, escrever aqui, por exemplo, novo, né? Secretaria Defesa Civil. E o URL dela, vou colar aqui aquela que eu copiei. Então vou dar OK e vou mandar conectar. Então agora ele apareceu todas as bases de dados que ele tem, tá? Então eu vou vir aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, limites municipais. Eu vou pegar esse 1 para 250 mil, que ele fica mais leve. Por quê? Lembram que quanto maior o denominador, menor vai ser a escala, né? Então assim, menor vai ser o nível de detalhamento. Então vão ser vetores mais leves. Então vou colocar aqui, limite municipal IBGE. E adicionar. Aí aqui, ó, na hora que eu coloco, ele abre o Brasil inteiro aqui, ó, os limites. Tá carregando aqui. Vendo? Ele é pesado aqui e carrega. Aí beleza, agora eu tenho os municípios do Brasil inteiro, só que eu quero só o município de Uberlândia. Então o que eu faço aqui? Ou eu venho na tabela de atributos dele aqui, acho o município de Uberlândia, vai demorar um pouco a carregar, que são mais de 5 mil municípios, né? Então ele terminou de carregar aqui, então ele mostra o nome de todos os municípios. Eu posso vir por aqui, achar Uberlândia, se eu clicar aqui, ele aparece qual que é o município lá no mapa, lá em amarelinho aqui nesse ponto, tá vendo? O município que eu citei, Jaraporã. Pegar um aqui da nossa região mais próxima aqui, por exemplo, Estrela do Sul, Iraí de Minas, por exemplo, tá aqui no triângulo, ó. Ele me mostra, que não mudou não. Iraí de Minas aqui, ó, mas na área central do Brasil aqui, ó. Mas, enfim, tem um jeito mais fácil de eu achar o município que eu quero. Eu venho aqui no Google Hybrid e localizo o município que eu quero achar. Então, por exemplo, eu estou procurando Uberlândia, eu venho aqui, ó, e procuro o município de Uberlândia aqui, ó. Aí eu paro ele aqui e acho aí, na hora que eu ativar a camada de IBGE, ó lá, eu já vou ver que eu estou em cima do município de Uberlândia aqui, ó. Então eu clico nesse ícone aqui, ó, selecionar feições por área ou clique simples. Feição primeiro e clico em cima do município. Então ele já marcou o município de Uberlândia. Como ele já marcou o município de Uberlândia, ele já está marcado aqui no mapa, tá vendo? Em amarelo. Aí eu clico o botão direito na camada IBGE e vou em exportar, guardar elementos selecionados como. Aí aqui eu vou clicar nos 3 pontinhos para escolher o lugar, né? Dados após, vou colocar aqui. Município Uberlândia, aliás. Provavelmente que eu já tenho Uberlândia escrito aqui. Vou colocar Uberlândia. E em Shapefile, aqui o tipo, e salvei. O que eu estou fazendo agora? Eu estou criando uma camada só com os limites do município de Uberlândia, ok? Então, ok. Criou uma nova camada aqui, ó. Desabilitei o IBGE. Estou só com o município de Uberlândia ativo. Se eu vier aqui na tabela de atributos dele, ele tem informações só do município de Uberlândia, beleza? Então aqui, ó, ID, nome, geometria, geocódigo, ano de referência, não tem nada. Beleza? Então agora eu tenho os dados de Uberlândia. Aqui agora, como eu já baixei os focos de calor aqui só da região, não vai adiantar porque eu quero fazer. Então assim, eu vou compartilhar essa pasta aqui com os senhores, mas eu quero usar aqui agora os dados de um ano inteiro, tá? Da região inteira pra gente selecionar.
Então eu vou vir aqui, ó, eu vou compartilhar isso com os senhores, tá? Focus 2024. Então esse shape aqui, ó, ele tem os focos do ano de 2024 inteiro. Vou jogá-lo aqui, ó. Então agora aí apareceu os focos de calor. Vou desabilitar aqueles que eu baixei. Olha lá, ó. Fazendo... eu peguei todos de Minas do ano inteiro, então Minas Gerais inteiro tem foco de calor, olha lá, ao longo de um ano, ó, praticamente, né? Algumas áreas não tem, provavelmente são as áreas dos centros urbanos, né? Que aí não vai ter foco de calor. Enfim, então agora, olha só, eu tenho os focos do estado inteiro e eu tenho a shape do município de Uberlândia, né? Então ela tá aqui, ó. E aí o que eu quero fazer? Eu quero recortar. Supõe que eu quero, alguém te fala assim, quantos focos de calor teve no município de Uberlândia? Então tem como eu fazer cálculo matemático, fazer isso, como tem como eu vir cá e recortar. Então tá aqui, eu vou fazer um método bem simples. Eu vou vir aqui em vetor, Geoprocessing Tools, e vou colocar recortar. Aí a camada de entrada minha vai ser Uberlândia, Muno Uberlândia. E a camada de sobreposição vai ser... espera aí só um pouquinho. Não, minto. A camada de entrada vai ser Focus INPE e a camada de sobreposição vai ser município de Uberlândia. Ou seja, eu quero os focos de calor dentro do município de Uberlândia. E vou executar. Posso fechar. Então agora, na hora que eu tiro o Focus 2024 aqui, ó, eu tenho só os focos de calor dentro do município de Uberlândia. Beleza? Então tá lá, ó. Então eu consegui fazer o recorte dele aqui. E aí, se eu quiser fazer um mapa, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, vou habilitar, por exemplo, um fundo aqui, o Google, né? E... aliás, eu fiz aqui... não, deu errado, senhores. Eu fiz o recorte só dos focos. Espera aí que eu vou fazer novamente aqui. Vetor, Geoprocessing, recortar. Aqui eu vou escolher os focos 2024, tá? Eu peguei os focos errados ali. E a camada de sobreposição município de Uberlândia. Agora sim. Aí, o recortado aqui, eu vou escolher um nome para ele aqui, ó. Salvar no arquivo, vou escolher um nome aqui. Vou colocar, por exemplo, focos em Uberlândia. Aí tá em shapefile, né? Vou salvar e vou executar. Então agora sim, olha só, ele separou para mim de todos esses focos aqui, ó. Ele separou só os focos dentro do município de Uberlândia, lá, ó. Agora sim, agora deu certo. Então, vamos supor que eu quero criar um mapa aqui, aí eu vou vir naquilo que nós treinamos na aula passada, na aula anterior, né? Se eu quiser trocar essa cor aqui, eu posso trocar, vou colocar uma cor aqui que... vou botar um verde aqui para variar, vou botar uma opacidade nele, vou mandar aplicar. E vou vir nos focos de calor, por exemplo, e vou colocar uma cor para ele, tipo um vermelho, para chamar mais atenção aqui, ó. Vou colocar aqui um vermelho, por exemplo. Olha o vermelho pronto aqui, ó. Então apliquei. Então agora meus focos estão vermelhos, né? Eu vou colocar ele para cima aqui do meu município, ele ficar aparente a cor. E aí o fundo eu posso colocar aqui, por exemplo, um OpenStreetMap. Então eu tenho isso aqui, ó. Isso aqui já pode virar um princípio de um mapa. Se eu for criar um mapa aqui, eu vou vir aqui, vou vir no novo compositor de impressão, ok. Crio aqui um novo mapa, ó. E aí eu posso, aí vem aqui, clico, o que já tinha explicado, né? Editar extensão. Aí eu faço o zoom dele aqui da forma que eu acho melhor, né? Aqui quando eu giro o scroll, ele está indo de 913.848 a escala. E quando eu giro para baixo, ele já vai para 45. Então vamos supor que eu quero aqui uns 70 mil. Posso colocar manual também, tá? Mas ficou muito pequeno. Faltou um zero, 700 mil. Beleza? Ah, agora eu quero, se eu movimentar ele aqui, ó, eu coloco ele no centro do meu mapa aqui. Beleza? Quero colocar aqui a minha escala, por exemplo. Então vem cá, coloca a escalinha aqui do lado. Aí o que eu preciso saber aqui? Os focos em Uberlândia são importantes para mim aqui. Os focos do INPE eu não preciso. Aí eu tenho que atualizar, tirar a atualização automática aqui, ó. Então aqui, ó, o IBGE, municípios, não precisa dessa camada.
Focos de queimada ímpio, não preciso. Focos em Uberlândia eu preciso. Focos 2024 eu não preciso. Limite do município de Uberlândia eu não preciso. Recortado aqui eu não preciso. E aqui eu posso colocar, posso tirar ou colocar. Eu não gosto de deixar esse OpenStreetMap standard, eu prefiro escrever na descrição. Então eu gosto de deixar na descrição aqui, ó. Então geralmente eu deixo só esses dois. Aqui em cima a gente vem e escreve legenda, 2 pontos. E aqui lembre que eu posso editar o que está escrito, ó. Aí eu posso colocar aqui, por exemplo, focos de calor. E no município, limite do município, que eu já vou. Beleza? Então eu já tenho aqui, ó, por exemplo, aí eu posso colocar borda, enfim, né, moldura. Vou colocar um aqui. Aí é bom, eu tenho que colocar, né, a seta de norte para a pessoa saber para que lado que o norte está indo aqui, para que lado que ele aponta aqui. Colocar a minha escala para saber qual que é o tamanho desse mapa aqui. Aí aqui em cima eu tenho que colocar um título, né? Vou escrever aqui, por exemplo, focos de calor no município de Uberlândia no ano de 2024. E aí uma fonte aqui eu posso aumentá-la, né, para ficar melhor. Aqui, ó, tem uma outra informação, aqui também eu escolho, né, se eu quero um alinhamento dele horizontal no centro e o alinhamento vertical, né, no centro também, olha lá. Então tem meu mapa aqui, posso colocar moldura também se quiser. Beleza? E aqui posso colocar logo, né, se eu quiser usar, no meu caso aqui, por exemplo, do Corpo de Bombeiros, né, eu venho aqui em imagem raster, escolho a logo lá, ó, na área de trabalho eu tinha deixado um do bombeiro aqui. Então ela está aqui. Aí aqui é interessante também a gente escrever aqui, ó, por exemplo, mapa criado pelo Capitão Rendel do CBMMG. Se alguém quiser, por exemplo, ter informações desse mapa, a pessoa me procura aqui, né? Então tem essa informação também que é interessante, beleza? E aí depois a gente vai desbravando aqui, olhando o que nos interessa. Agora eu quero salvar esse mapa aqui. Então eu vou vir aqui, layout, exportar como PDF. Se eu quiser navegar no mapa, eu tenho que exportar como georreferenciado, né? Os senhores lembram. Então eu vou deixar ele aqui no meu dados após, layout 2. Então eu vou salvar. Aí aqui que ele tem que lembrar, se eu quiser que ele seja georreferenciado, create, geospatial PDF. Salvar. Então ele vai aparecer aqui pra mim, ó. O meu layout 2 aqui, então ele está pronto. Beleza? Isso aqui é um dos trabalhos, tá, senhores? Esse é o segundo trabalho aí. Aí eu vou mandar escritinho lá como é que vai ser, mas pode ser assim, ou a gente pode fazer também de área de alagamento, que eu vou mostrar agora. Então, basicamente vai ser fazer o recorte do mapa, né, com um dado vetorial. Pode ser o foco de calor, ou ponto ou polígono. Poderia ser linhas também, aqui a gente poderia pegar uma camada lá de onde que são os rios do Brasil, onde que tem linha de transmissão, isso aí tudo tem lá, tá? E vai de acordo com o trabalho que você quer entregar no seu trabalho, onde você for fazer esse mapa. Beleza? Então agora, vamos começar aqui um novo projeto, tá? Então, novo, desejo prosseguir, descartar esse projeto. Tranquilo? Então agora, pessoal, nós vamos lá naquele site BHMap. Então eu deixei BHMap, vem aqui no Google, digita BHMap, tá? Isso aí para quem está em BH, esse site aí vai ser uma mão na roda, beleza? Vai vir aqui em download e vai fazer o download de 2 pastas para mim. Vou botar do lado de cá. Uma vai ser... Só um minutinho para eu lembrar aqui. Uma vai ser área de risco de inundação. Vou baixar aqui, clica aqui em baixar shape aqui, né? Nesse símbolozinho aqui ele vai baixar. Então baixou. E o outro vai ser bairros, deixa eu achar ele aqui, ó. Bairro oficial.
beleza? Então vou baixar ele aqui agora, ó. Então baixei os dois, eles estão aqui, ó, bairro oficial e área de risco de inundação. Na hora que eu clico aqui na pasta, ele aparece aqui, eu preciso descompactar essa pasta, né? Então descompactar normal aí. E aí eu vou carregar essas duas informações agora lá no QGIS, beleza? Então o meu QGIS está aqui, vou carregar essas duas informações. Então camada, adicionar a camada, eu posso arrastar para cá, né? Trazer da, vou fazer cada um de um jeito, tá? Então essa camada aqui agora, ela continua sendo uma camada vetorial. Então eu vou vir aqui, ó, área de risco de inundação, shapefile, vou abrir e vou adicionar, só isso, tá? E o outro jeito eu vou vir aqui na pasta, né, que está salvo, dados após, bairro oficial, e vou arrastar aqui para dentro, também dá certo aqui, ó. Ok? Então agora o que eu tenho aqui no meu projeto aqui? Eu tenho os bairros de Belo Horizonte e eu tenho a área, os locais de risco de inundação. Vamos ver o que tem, se tem alguma coisa aqui na tabela de atributos dessa aqui, ó. Não, só fala que é risco de inundação e ID a região, não sei o que é isso, tá? E agora aqui no bairro oficial eu tenho diversas informações aqui, ó. Aí ele me fala aqui qual que é o ID do bairro, qual que é o código do bairro, se ele é uma vila, se ele é um bairro, o que é. Aí o nome, por exemplo, bairro Letícia, bairro, aqui ó, quando, aqui por exemplo o I tá com acento, né? Então, ele aparece esse erro aqui, tá vendo? Piratininga, Monte Azul. Aí ele me mostra qual que é a área em quilômetro quadrado do bairro e qual que é o perímetro do bairro. E qual que é o perímetro do bairro, beleza? Então tá, então tem essas informações. Então o que eu quero fazer agora? Isso aí vai do produto que vocês querem entregar, novamente vou repetir. Eu tenho o mapa de Belo Horizonte, todas essas áreas aqui são áreas que os rios podem transbordar e pode alagar. Então suponha que você quer fazer, você foi contratado aí para fazer a análise do risco de transbordar, né, falar quais são as áreas no bairro, lá, meu pai mora aí no Concórdia, vamos supor que eu vou fazer do Concórdia. Qual que é a área do Concórdia que tem risco de alagamento, né? Alguém quer comprar um terreno, quer que você faça essa avaliação para ele. Então você vai selecionar o bairro e aí depois você vai selecionar a área aqui. Então eu posso fazer recorte, posso mostrar o mapa inteiro. No caso que agora eu vou querer, né, que quem for fazer esse trabalho aqui, né, na hora que eu vou mandar as orientações lá, vai fazer o recorte de um bairro com a área de alagamento só dele, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, selecionar o bairro, né? Se eu quiser saber qual bairro que é cada um, se eu clicar nesse izinho aqui, ó, e clicar no bairro, ele aparece o bairro, olha lá. Esse aqui é... Cadê o nome? Bairro oficial... Cadê o nome dele? Sexta? Bairro da Baleia, Cidade de Jardim Taquaril, Santo André, Palmares. Escolher o bairro que eu quero aqui, ó. Eu vou ver um que tem área de risco de inundação aqui para facilitar a minha vida. Deixa eu botar um sombreamento nesse aqui que fica melhor para eu ver. Então eu cliquei, ele ficou sombreado aqui, ó. Então eu vou pegar um bairro aqui que tem risco de alagamento. Esse aqui, ó. Vamos ver qual que é. Carlos Prates. Então você foi contratado para fazer uma avaliação da área do Carlos Prates que tem risco de alagamento, beleza? Então eu vou vir aqui, vou selecionar aqui, ó, feição, e vou clicar aqui no Carlos Prates. Como ele está clicado e aqui está clicado também, ó, tem que estar azulzinho, eu vou clicar em exportar, guardar elementos selecionados como shapefile, vou vir aqui selecionar a pasta que eu quero, eu vou colocar Carlos Prates. Beleza? Salvei. Ok. Então agora eu tenho uma camada só com o bairro Carlos Prates, olha lá, ó. E aí eu quero fazer agora um recorte das áreas de alongamento dentro do bairro Carlos Prates, tá? Então aqui, ó, eu vou pegar só isso aqui. Então eu vou vir em vetor, Geoprocessing Tool, recorte. Aí eu vou pegar então a área de alagamento aqui em cima, camada de entrada, vai ser a área de risco de inundação, e aqui embaixo eu vou escolher Carlos Prates. E vou, só que aqui eu tenho que salvar para ele não virar uma pasta temporária, tá pessoal? Selecionar arquivo, aí eu vou colocar aqui recortado, por exemplo. Ups, não, peraí que eu coloquei errado aqui, peraí. No recortado aqui eu vou selecionar, ó.
salvar arquivo, vou colocar aqui recortado, por exemplo. Salvei, executei. Então agora olha só, eu tenho a área de risco de inundação dentro do bairro Carlos Prates, beleza? Então já tenho informação importante. Aí se eu quiser uma outra ainda, vamos supor que eu quero fazer assim, ó. Eu quero saber onde que isso aqui está dentro do limite do município. Eu quero ter o limite do município. Aí eu vou vir aqui em camada, lá aquele que a gente tinha salvado, né? Adicionar a camada da WFS. Vou vir aqui no municípios. Limites municipais. Peraí, e vou adicionar. Então eu clico no meu izinho aqui para ver qual cidade que é. Então essa aqui é a cidade de Belo Horizonte, olha lá, ó. Selecionei e ele está marcado aqui. Vou exportar, guardar. Por que não deu isso aqui? Deixa eu ver. Isso, agora deu. Exportar, guardar elementos selecionados como. Aí vou colocar aqui, escolher o local, vou escrever Belo Horizonte. Salvei, ok. Então agora olha só, eu tenho uma camada de Belo Horizonte, deixa eu tirar essa. Belo Horizonte, bairro Carlos Prates e o recortado. O que isso é interessante? Vamos supor que você quer mostrar lá, que seu objetivo é mostrar qual que é o tamanho de Belo Horizonte em proporção ao bairro Carlos Prates, por exemplo. Então é interessante você colocar o limite do município. Se você quiser mostrar só a área de alagamento, se eu marcar Belo Horizonte aqui vai ficar tão pequeno que eu não vou conseguir ver detalhamento, tá vendo? Então não fica interessante. Então para essa atividade aqui, ó, nós vamos escolher agora um fundo, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, pode colocar o Quick Map Service, pode colocar o OpenStreetMap, pode colocar o Google, né? Híbrido, o que achar melhor aí, tá? Às vezes no Google fica meio carregado, tá vendo? Quando eu vou fazer aqui. Mas posso fazer dessa forma aqui se acharem melhor, beleza? Só o recortado aqui eu vou mudar para azul, né? Que alagamento parece que fica mais legal azul, né? A cor. Então pronto, olha lá, ó. Aí eu vou vir aqui, vou lá pro meu compositor de impressão. Aí olha só, vamos fazer um negócio aqui agora. Me parece que esse mapa aqui, como o bairro Carlos Prates, ele está mais no sentido norte-sul, talvez se eu colocar ele ao invés de paisagem como retrato, o projeto fica melhor, né? Vamos fazer o teste aqui para ver. Então, aí ó. Então aqui está meu bairro. Aí aqui agora eu preciso dar um zoom, né? Ele está muito afastado aqui. Então eu vou clicar aqui para o mapa, eu consegui abrir no mapa, né? O que eu rolar aqui, ó. Tá carregando, tá? Clico na setinha de novo, Então pronto, aqui ó, aqui tá minha área de alagamento dentro do município, né? Vou botar aqui 20 mil aqui para ver se fica melhor na escala. Pronto, aqui ó, eu tô mostrando. Aí o restante aqui é igual a gente já fez agora. Nós vamos colocar uma escala aqui, ó. Aí eu posso, ó, Belo Horizonte, aí tem que clicar atualização automática, senão eu não consigo excluir. Veja que aqui embaixo não tem nada aparecendo, né? Na hora que eu desmarco aqui, eu consigo clicar em Belo Horizonte, apagar, IBGE, apagar, recortado aqui, eu vou mudar o nome dele. Ops, peraí que eu cliquei duas vezes. Recortado, eu vou colocar aqui área de alagamento, área de risco de alagamento. O de baixo aqui, Carlos Prates, né? Posso deixar bairro Carlos Prates, né? Bairro. Aqui nesse pedaço, pessoal, para colocar acento, tá? Aqui não tem problema não. Bairro oficial vou excluir. Área de risco de inundação posso excluir. Aí aqui eu posso
Posso excluir aqui, se eu quiser eu posso escrever, por exemplo, Belo Horizonte, por exemplo, ou pode apagar, tá? Na legenda o título aqui do fundo, beleza? E aqui o título eu escrevo legenda, né? Ok? Então pronto aí, ó. O que tá faltando aqui, ó? O que deu ruim? Aqui agora eu tenho que acertar a minha escala, né? Quanto que eu quero aqui. Acho que eu tinha colocado 20 mil aqui, se eu não me engano. Ficou bom. Isso. Então minha legenda tá aqui. Agora eu vou colocar aqui a mesma coisa que nós fizemos na outra. Escala geográfica, seta de norte, escrever interessante quem criou. E aqui o título, né? Área de risco de alagamento no bairro Carlos Prates, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Aumenta o tamanho da fonte. Centro-bar. Pronto. Então isso aqui basicamente é meu mapa. Tranquilo? Então tamo aí, ó. Aí aqui ele ficou um pouquinho para cima, né? Eu achei que ele estava maior aqui. Posso jogar mais pro alto aqui, posso subir mais esse mapa. E sei que depois a gente vai colocando do jeito que vê que fica mais bonito aqui o mapa, né? Mais apresentável. Podia ter colocado a logo do bombeiro aqui do lado também, ó. Posso colocar aqui e vir aqui, ó. Beleza? Então agora layout, exportar como PDF. Layout 1, área de trabalho, salvar. Se quiser geoespacial, clica aqui, abrir. Ok? Então, vamos ver como é que ficou o GeoPDF lá. Pronto, então esse foi o mapa que nós acabamos de criar, ok? Do município de Belo Horizonte. Essa vai ser a atividade, tá, senhores? A segunda atividade. E a terceira atividade, a princípio, vai ser criar um comparativo aí usando imagem raster, né? A princípio, tô querendo fazer algo aqui comparando o Brumadinho antes e depois, por exemplo, mostrar para os senhores como é que baixa imagem de satélite. Beleza? Então a primeira atividade de fazer lá do local de trabalho de vocês criando os vetores. Segunda atividade, ou de foco de calor, ou essa aqui, tá bom? E aí nós vamos criar um baremazinho de quanto que vale cada atividade feita aqui. Fechou, senhores? Então, até o próximo vídeo.